Sabia que você poderia estar ganhando até 5 mil por mês? O que acha de ter uma renda passiva enquanto aproveita o tempo com sua família? É totalmente possível. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. A minha maior curiosidade, já vou começar com a maior aqui, é como é que uma pessoa da favela pode se transformar na dona de uma empresa tão bem sucedida e referência na América Latina. Como é que isso acontece? Vamos lá, vamos no passo a passo, porque quem está escutando a gente fica, legal, mas alguém deu dinheiro para ele, então ele acertou na loteria. Como é que eu faço? Eu também estou numa situação difícil, eu também estou no zero. Foi um espírito empreendedor, foi tentativas e frustrações, foi o conselho de alguém. Como é que você saiu do zero da favela perdendo a mãe, ou seja, órfão, pobre, e conseguiu construir o que você construiu? E negro. E negro, né? Cara, copiando. Tem tudo no universo pra copiar. É só você ter humildade de copiar aquilo que tá pronto. Não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela, 1% mesmo ou menos que se perderam. A maioria põe uma marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que eu copiava? A mamãe falava, copia, tá tudo pronto. Por que eu copiava os meninos que não se perdiam, que carregavam a marmita e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção. Os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. Os meninos que faziam errado, ou durava menos indo preso, ou sendo mortos, porque esse regime é implacável, né? Então, o que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor, então eu fui trabalhar. Catar latinha, cara, isso é o de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. Onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata. Ela cuida de um monte de filho. Ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho. Ela cuida de todos igual. Cuida até um pouco mais do que dá trabalho. Atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Para mim, empreendedorismo é isso. É esse papel que a mãe faz. E eu recebi, e uma coisa que eu aprendi, Thiago, que essa moçada precisa aprender, receber a primeira mentoria dentro de casa, a mãe. Isso. Ouça a mãe, depois ouça o ajudante dela, o pai. Cara, a hora que você ouvir essas duas pessoas, que a mãe, família é base de tudo, gente. E a base de uma família é a mulher, é a mãe. Depois tem o pai que dá sustentabilidade, equilíbrio para isso. A hora que você aprender a ouvir essas pessoas que te deram vida, que você acha que está ultrapassado, porque você tem a porcaria do smartphone, porque você está chamando o Google de Deus. Perdeu a noção? Perdeu a referência de valores? Eu aprendi aí. Então, o que eu fiz? Um passo de cada vez. Vai trabalhar. O que eu ganhava, eu comecei a me tornar um cara muito importante, que eu conseguia pôr café da manhã em casa. Para mim, ser importante é quando você faz alguma coisa pelo outro. Opa! Já é um valor. Valores. Eu fui forte nos meus valores. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, de onde é que você tira a força? Dos meus valores, da base, da fé, da solidariedade. A gente pegava resto de feira para comer e preparava aquilo e ralava para dividir com os vizinhos, para eu aprender que naquela condição eu já podia ajudar o próximo. Solidariedade por causa de pandemia? Não, eu já era solidário lá atrás. Ser negro e pobre na favela, pobre, minha mãe falou que aquilo eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8, não funciona. É você ser locomotiva. Quem doa é locomotiva. Então, cara, não subestime quem está recebendo a doação, porque ele também é locomotiva, mas que nesse momento ele está precisando. Você como locomotiva. Então, se tiver pesado e você estiver tendo que doar, agradece, é porque você é locomotiva. Eu nasci rico, com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe, de vez em quando, desde pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo, para ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base, é o da família, é o da fé, é do Deus que está dentro de cada um. O dia tem 24 horas. Ninguém precisa nem 8 para dormir, né? Quem precisa de muito precisa de 8. Sobraram 16. Por que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida trabalhando 6, 7, 8? Não funciona. Mas a lei... Não, eu tô falando... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo, atitude empreendedora. Onde você está, no serviço público, qualquer lugar que você estiver, no estatal, numa multinacional. Eu cresci num CNPJ que não era meu. Quando fala em Thiago Brunet, ele deve ter tido uma sorte. Todo mundo que trabalha 16, 18 horas por dia acha sorte, tá? Geraldo, o que você pensa sobre aposentadoria? Porque normalmente quem tá na idade do senhor já tá pensando em, quero me aposentar. O que você pensa sobre isso? Como minha idade? Eu tenho 7 anos.
É que você está considerando a cronológica, eu considero a mental. Eu mentalmente tenho 7 anos. É a minha melhor versão. Quando eu era mais feliz, eu tinha mãe, a minha vida era equilibrada, não tinha duplicata para pagar. Glória. Era tranquilo. Então eu carrego isso comigo a 7 chaves. Então, na realidade, aposentar, para mim, é uma coisa que fizeram no papel e quem fez deve ter feito por algum motivo naquela ocasião, naquela situação, e muito voltado para essa coisa do serviço público e tal. Precisa ter leis para regulamentar isso. Mas qualquer empreendedor que se aposenta, ele dá um passo para trás. Quando eu falo passo para trás, ele reduziu o tempo de vida dele. Sem dúvida. Porque trabalhar é vida. Sem dúvida. Quando faz o que eu faço, o que o Thiago faz, com paixão, com amor, com dedicação, com propósito, significa energia, ali que você carrega essa bateria, ali que você se sente útil, importante, útil para servir a sociedade, para fazer, deixar um legado, contribuir com a sociedade. Então, na realidade, eu acho que quando você é impedido de dar continuidade naquilo que te trouxe até aqui, é como se tirasse um pedaço de você. Então eu acredito, meu pai faleceu há uns 8 anos atrás, com 106 anos. Ele adoeceu com 105 e só parou de trabalhar quando adoeceu, com 105. Então, o que eu acredito que tem ajudado essa longevidade dele, ele nunca parou de trabalhar. Então, quando se fala para mim aposentadoria, eu digo, gente, isso aí é só uma regulamentação de lei. Não foi feito para seres humanos que têm fé e quem determina o tempo de eu parar é Deus. Então, enquanto Deus me conseguir deixar com que eu respire, eu vou estar querendo fazer alguma coisa para servir o próximo. É isso aí. Seu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, foi aos 13 anos como office boy, não foi isso? Sim. E aí, você lembra dos principais ensinamentos, dos principais insights que você teve na adolescência trabalhando como office boy? Porque eu acredito que Deus nos dá fases na vida pra gente aprender, pra um dia a gente viver aquilo no futuro de forma mais avançada, mais intensa. E aos 13 anos você começa nesse trabalho, o que mudou na sua vida? O que você acha que foi mais importante pra você nessa época pra aprender? Endereço. O meu primeiro endereço foi em sacar carvão com 8 anos. E eu já me sentia empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Tipo, eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã para casa, para 9 pessoas, que era a família. E aquilo me tornava, eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, para mim, o espírito empreendedor veio de copiar a mãe, do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tinha nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui com a Talatinha, aí eu fui empreender para mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar para mim. Hora nenhuma eu achei que eu estava trabalhando para alguém ou que alguém estava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava para mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, eu não estou trabalhando para a lei, eu estou trabalhando para mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Alguém percebeu, e era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei, eu quebrei 6 vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia pra minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Então, na realidade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 13 anos, eu só trouxe os ensinamentos do que eu copiava lá atrás. Os valores da minha mãe que eu ensinei, que eu aprendi com a família, né? Sempre forte dos meus valores, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Então, na realidade, eu só vim copiando. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repeti os meus valores. E eles, quando você tem valores, que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio sendo solidário. Eu já estava empregado, já tinha um bom salário, eu trabalhava muito, mas era compensável. Ou seja, eu buscava. E eu sempre guardei um pedacinho. E eu queria ajudar minha família. Então, meu primeiro empreendimento foi comprar uma Kombi e dar pro meu irmão, que estava desempregado, trabalhar de sócio. E o que ele produzia, tirava o salário dele e dividia a diferença. Foi a primeira vez que eu resolvi investir, eu estando no CNPJ,
com estabilidade. Uhum. E o meu dinheiro eu investi no empreendedorismo, mas sem tirar o pé do chão. E fortalecendo o que eu mais dou valor, que é a família. Então, o meu primeiro negócio foi comprar uma Kombi junto com meu irmão para que a gente pudesse transportar. E nós começamos dali uma transportadora, tipo uma transportadora informal. Compramos uma segunda Kombi e assim sucessivamente. Mas tudo que eu fiz a nível de investimento, no início eu fazia através dos meus. Mas você vai contratar alguém? Não. Eu vou fazer para os meus. E se não der certo, eu fiz para os meus. Então, quem são os seus? As pessoas mais próximas. Não é só o sangue, não. Para mim, parente, família, as pessoas que você mais convive. Uhum. Então, eu sempre procurei, nos meus empreendimentos, nas minhas investidas, fazer com as pessoas que... Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Mas aquela pessoa que te sacaneou, aquela pessoa que te deu golpe, aquela que não te pagou. Então, aquela é outra pessoa. Agora eu vou acreditar na outra. E aquela, se ela voltar, eu dou uma segunda chance. Basta que ela tenha humildade de pedir. Então eu aprendi muito cedo a lidar com pessoas, a conviver com pessoas, entregar, doar, servir sem esperar reciprocidade.